28 de abril de 1945. Esse foi o dia em que a sorte de Benito Mussolini acabou definitivamente. O homem que governou a Itália com punho de ferro por 2 décadas foi reduzido a um fugitivo capturado. Por que o Duce não conseguiu escapar? Ele tinha disfarces e uma rota para a Suíça. Mas o cerco dos guerrilheiros italianos foi mais rápido que seus planos de fuga. À primeira vista, um soldado alemão bêbado em um caminhão. Mas na prática, o ditador da Itália escondido sob um capote militar. Os eventos aceleraram. Mussolini e sua amante, Claretta Petacci, foram levados para o vilarejo de Giulino di Mezzegra. Não houve julgamento formal ou defesa. Ouve-se o som seco de rajadas de metralhadora contra o muro de pedra. Os corpos caíram na lama. Na filmagem da época, nota-se, a brutalidade não parou com a morte. Os cadáveres foram jogados em uma caminhonete e transportados até a Piazzale Loreto, em Milão. O local não foi escolhido por acaso. Era o mesmo ponto onde, meses antes, o regime executara 15 prisioneiros. A multidão cercou os corpos. Pessoas chutavam, cuspiam e disparavam contra os restos mortais. O ódio acumulado em anos de guerra explodiu em poucos minutos. A câmera registra os corpos de Mussolini e Petacci pendurados de cabeça para baixo em ganchos de um posto de gasolina. Os rostos estavam desfigurados. A massa humana gritava e comemorava logo abaixo dos pés dos mortos. Não havia margem para a dignidade. O líder que prometeu um novo Império Romano terminou exposto como um pedaço de carne no centro da cidade. Assim terminou uma era. 29 de julho de 1883. Nessa data, nasceu Benito Mussolini. O local era Predápio, uma pequena vila rural no norte da Itália. O cenário era de pobreza e calor. Por que Mussolini se tornou tão radical? A resposta estava dentro de casa. Seu pai, Alessandro Mussolini, trabalhava como ferreiro. Ele era um socialista fervoroso e admirador declarado de Karl Marx. Sua mãe, Rosa Maltoni, seguia o caminho oposto. Ela era uma professora de escola primária, extremamente religiosa e disciplinada. Mussolini cresceu entre esses dois mundos. De um lado, o rigor da educação católica. Do outro, o fogo das ideias políticas revolucionárias. Seu próprio nome era um símbolo político. Alessandro o batizou de Benito, em homenagem a Benito Juárez, o líder mexicano que combateu o domínio estrangeiro. Desde cedo, a violência era sua marca registrada. Mussolini era rebelde e explosivo. Ele não apenas discutia, ele partia para o confronto físico. Na escola, sua reputação era de um jovem agressivo e perigoso. Aos 10 anos, ele foi enviado para um internato católico rigoroso. A disciplina não funcionou. Ouve-se o barulho de metal cortando o ar. Mussolini atacou um colega de classe com um canivete. O resultado foi a expulsão imediata. Esse comportamento violento não era um incidente isolado. Era um padrão que ele carregaria até o fim. Mas ele também possuía talentos. Mussolini era inteligente e dominava a escrita. Ele falava bem e sabia atrair a atenção do público. Na juventude, decidiu usar essas habilidades na imprensa. Ele se tornou jornalista e um membro ativo do Partido Socialista. O foco dele era claro: direitos dos trabalhadores e luta de classes. Em 1909, ele mudou-se para Trento. Na época, a região pertencia ao Império Austro-Húngaro. Lá, ele assumiu a edição do jornal L'Avvenire del Lavoratore, o futuro do trabalhador. À primeira vista, um editor de jornal comum, mas na prática, um agitador perigoso para o Estado. Suas palavras incitavam a revolta. A paciência das autoridades durou pouco. Na filmagem de arquivos da época, nota-se o ambiente tenso das redações. Mussolini escrevia com rapidez e fúria, mas o governo agiu. Ele foi preso e expulso do território austríaco sob custódia policial. Isso era apenas o começo de sua trajetória. 1912. Benito Mussolini assume a liderança do Partido Socialista Italiano. Ele dominava os palcos e as redações. Suas palavras incitavam greves gerais e protestos em massa pelas ruas de Roma. Por que Mussolini defendia a neutralidade absoluta?
Ele acreditava que a guerra era um jogo das elites. Para ele, a classe operária não deveria derramar sangue por fronteiras. Mas essa convicção tinha prazo de validade. 1914. A Primeira Guerra Mundial explode na Europa. O Partido Socialista exige paz. Mussolini, no entanto, muda de lado bruscamente. Ele passa a ver o conflito como uma oportunidade de ouro. Para ele, a guerra traria novos territórios e transformaria a Itália em uma potência. A reação foi imediata. O partido considerou a mudança uma traição imperdoável. Mussolini foi expulso do Partido Socialista ainda em 1914. Ele não recuou. Abandonou o internacionalismo e abraçou o nacionalismo radical. Ele precisava de uma voz. Mussolini fundou seu próprio jornal, Il Popolo d'Italia. As páginas pregavam o militarismo e o patriotismo agressivo. No papel, ele convocava o povo para o combate. Na prática, ele preparava o terreno para algo maior. 1915. A Itália entra oficialmente na guerra ao lado de britânicos e franceses. Mussolini não ficou apenas nos discursos. Ele se alistou no exército e seguiu para as frentes de batalha. Ouve-se o som metálico de estilhaços. 1917. Durante um exercício, um morteiro explode perto de Mussolini. Ele sofre ferimentos graves por todo o corpo. O exército concede a baixa médica e ele retorna para Milão. A guerra termina em 1918, mas não houve celebração. A Itália mergulha no caos absoluto. À primeira vista, uma nação vitoriosa, mas na prática, um país em ruínas. Soldados voltavam das trincheiras esperando glória e recompensas. Encontraram fome e desemprego. A inflação destruía o valor da moeda. O trabalho era escasso. A classe média perdia tudo o que tinha. No quadro, fábricas paradas e protestos violentos. O governo central era incapaz de agir. Grupos políticos rivais transformaram as cidades em campos de batalha ideológicos. O vácuo de poder estava aberto. Não havia mais caminho de volta. A democracia italiana estava morrendo. 1919. Benito Mussolini enxergou uma abertura no caos italiano. Ele fundou o Face di Combattimento. Era um movimento político que misturava nacionalismo extremo, militarismo e autoritarismo puro. Mussolini prometia restaurar a glória do antigo Império Romano. Ele precisava de um inimigo. Escolheu os comunistas, culpando-os por cada problema do país. Como o movimento ganharia força nas ruas? Através do medo. Mussolini organizou seus seguidores em milícias chamadas Camisas Negras. Eram grupos violentos. Eles atacavam sedes de sindicatos, espancavam socialistas e intimidavam qualquer oponente político. O som de vidros quebrados e gritos tornou-se comum nas cidades italianas. No início, o fracasso foi total. Nas eleições de 1919, o partido de Mussolini não conquistou uma única cadeira no parlamento. Mas a derrota não o parou. Nos 5 anos seguintes, sua influência se espalhou como uma mancha de óleo. O governo central era fraco e ineficiente. A população estava desesperada. Mussolini se apresentava como a única solução para restaurar a ordem. À primeira vista, um agitador de rua. Mas na prática, o novo eixo do poder. 1921. Mussolini fundou oficialmente o Partido Nacional Fascista. O apoio veio de setores estratégicos. A classe média, grandes empresários e a cúpula do exército se uniram a ele. Todos compartilhavam um pavor comum: a Revolução Comunista. Mussolini usou esse medo como combustível. A crise atingiu o ápice em 1922. Greves gerais paralisaram as fábricas. Protestos terminavam em sangue no asfalto. Mussolini aproveitou o colapso institucional para planejar um golpe de Estado. 28 de outubro de 1919. Milhares de camisas negras iniciaram a marcha sobre Roma. Eles exigiam que o rei entregasse o poder a Mussolini. O rei Vítor Emanuel III tinha uma escolha. Ele poderia convocar o exército e esmagar os fascistas em poucas horas. No vídeo, observa-se a hesitação do monarca. Ele temia uma guerra civil em larga escala. Ele acreditava, erroneamente, que Mussolini poderia ser controlado dentro do sistema.
29 de outubro de 1922. O rei cedeu. Mussolini foi nomeado primeiro-ministro da Itália. Ele não chegou ao poder por uma revolução armada clássica, mas por uma rendição política. Mussolini não perdeu um segundo sequer. Nos anos seguintes, ele desmontou a democracia peça por peça. Ele não apenas ocupou o cargo, ele eliminou a oposição, censurou a imprensa e concentrou cada grama de autoridade em suas mãos. O trono agora pertencia a ele. Mussolini garantiu o controle absoluto do Estado, transformando seu título em uma ditadura vitalícia. A estrutura da democracia italiana foi dissolvida. Os antigos aliados logo perceberam o erro, mas já era tarde demais para recuar. Assim começou a era do fascismo. 1925. Nessa data, a democracia na Itália deixou de existir. Benito Mussolini assumiu o controle total do Estado e adotou o título de Il Duce, o líder absoluto. Durante quase 20 anos, ele governou o país com punho de ferro. Como ele mantinha o controle? A receita era simples: repressão e propaganda. Mussolini esmagou todos os partidos de oposição. Ele assumiu as redações de jornais e transformou o rádio em uma ferramenta do regime. Criou um estado policial, onde a liberdade era um crime. Nas ruas, o som das botas marcava o ritmo. Seus camisas negras patrulhavam as cidades. Eles espancavam, torturavam e aterrorizavam qualquer cidadão que ousasse levantar a voz. À primeira vista, uma nação em ordem, mas na prática, um regime mantido pelo medo. No vídeo, observa-se a estética fascista. Grandes desfiles, uniformes impecáveis e arquitetura monumental. Mussolini ordenou a construção de rodovias extensas e a drenagem de pântanos. Ele queria vender a imagem de uma Itália renascida e poderosa. Mas a realidade econômica era diferente. O dinheiro público sustentava projetos caros que serviam apenas como vitrine. Não havia progresso real para a população, apenas propaganda de alto custo. A economia italiana estava sufocada. Onde estava a ambição de Mussolini? No horizonte, ele enxergava um império. Em 1935, ele ordenou a invasão da Etiópia. O exército usou armas químicas e táticas brutais contra os resistentes. A Liga das Nações condenou o ataque, mas ninguém interveio de fato. Isso mudou a percepção de Mussolini sobre si mesmo. Ele se sentia invencível. A partir de 1936, ele se aproximou de Adolf Hitler. Os dois ditadores tinham a mesma agenda: expansão militar e destruição da democracia. Em 1939, o vínculo se tornou oficial. Eles assinaram o Pacto de Aço. Era uma aliança militar agressiva entre a Itália fascista e a Alemanha nazista. O destino dos dois países estava selado. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. No início, Mussolini hesitou. Mas em 10 de junho de 1940, ele tomou sua decisão final. Declarou guerra à Grã-Bretanha e à França. Por que ele entrou no conflito? Mussolini acreditava em uma vitória rápida. Ele queria anexar territórios e garantir seu lugar na mesa dos vencedores. Mas havia um problema grave. A Itália não tinha recursos para uma guerra de longa duração. As campanhas militares foram um desastre completo. O exército italiano falhou na Grécia e foi encurralado no norte da África. Na Rússia, as divisões de Mussolini foram humilhadas e dizimadas. O prestígio do ditador evaporou. Em 1943, a situação tornou-se insustentável. O povo italiano, cansado da fome e das bombas, voltou-se contra o regime. O controle de Mussolini sobre o poder começou a desmoronar. Não havia mais caminho de volta. 9 de julho de 1943. Os aliados desembarcam na Sicília. A invasão marca o colapso inevitável das frentes italianas na Segunda Guerra Mundial. O exército da Itália estava em frangalhos. Soldados abandonavam posições. O moral das tropas não existia mais. Nas cidades, a população enfrentava a fome e o cansaço extremo após anos de privação. Por que o regime não caiu antes? O medo mantinha o sistema em pé, mas o avanço inimigo no sul do país quebrou o silêncio dos generais. À primeira vista, um governo sólido, mas na prática, uma conspiração de alto escalão.
O rei Vítor Emanuel III e oficiais de confiança entenderam que a sobrevivência da monarquia dependia da queda do ditador. 24 de julho de 1943. O Grande Conselho Fascista se reúne em segredo. No registro histórico, nota-se o clima de tensão absoluta entre os líderes. A votação é aberta. O resultado é definitivo. A maioria vota contra Mussolini. No dia seguinte, 25 de julho, o ditador é convocado ao Palácio Real em Roma. Ele caminha pelos corredores de mármore, acreditando que ainda tem o controle. O encontro é curto e seco. O rei informa que Mussolini não manda mais em nada. O marechal Pietro Badoglio assume o comando imediato da Itália. Mussolini sai do palácio escoltado, mas ele não vai para casa. Policiais o aguardam na saída. Ele é preso ali mesmo, no pátio da residência real. O governo teme revoltas dos camisas negras. O plano é esconder o prisioneiro. Mussolini é transferido de um esconderijo para outro em sigilo total. O destino final é o Hotel Campo Imperatore. O prédio fica no topo do maciço Gran Sasso, na região de Abruzzo. É um hotel de montanha isolado, cercado por picos nevados e acessível apenas por teleférico. Ouve-se apenas o vento gelado da altitude. Mussolini está incomunicável. 8 de setembro de 1943. A Itália oficializa a rendição. O governo assina o armistício com os aliados e muda de lado no conflito. O caos se instala nos quartéis. Tropas italianas largam os fuzis contra os americanos e miram contra os antigos parceiros alemães. A aliança com Berlim estava morta, mas a história de Mussolini ainda não havia terminado. 12 de setembro de 1943. Hitler não aceitou a queda de Mussolini. Ele ordenou uma operação de resgate impossível nas montanhas de Gran Sasso. O plano recebeu o nome de Operação Carvalho. Paraquedistas alemães utilizaram planadores silenciosos para pousar perto do Hotel Campo Imperatore. Eles saltaram das aeronaves e cercaram o edifício em segundos. Como o resgate foi executado? O hotel estava fortemente vigiado por guardas italianos, mas a surpresa foi total. Os guardas foram rendidos sem que um único tiro fosse disparado. Mussolini estava livre. Hitler instalou o aliado no norte da Itália. Criou-se ali um estado fantoche, a República Social Italiana, ou República de Salò. Na prática, Mussolini era apenas um prisioneiro de luxo dos alemães. Nas imagens da época, nota-se: Mussolini está pálido e visivelmente mais magro. Ele não era mais o líder energético que marchou sobre Roma. Ele era uma sombra. Não tinha exército próprio nem autoridade real. Abril de 1945. A Segunda Guerra Mundial na Europa chegava ao fim. A Alemanha nazista colapsava sob a pressão das forças aliadas e dos soviéticos. A Itália mergulhou no caos absoluto. À primeira vista, Mussolini ainda governava, mas na prática, o território encolhia a cada hora. Guerrilheiros da resistência italiana, os partigiani, avançavam junto com os aliados. Cidade após cidade era libertada. O regime fascista desintegrava-se como papel queimado. O tempo acabou. Mussolini percebeu que a lealdade de seus oficiais tinha desaparecido. Até os generais alemães, seus últimos aliados, negociavam a rendição pelas suas costas. Ouve-se o som de motores de caminhão e ordens gritadas. Não havia mais soldados para defendê-lo. Não havia aviões para a fuga. Não existia mais um lugar seguro na Itália. Mussolini estava sozinho. O cerco final estava fechado. 25 de abril de 1945. A guerra estava perdida. Benito Mussolini estava em Milão, cercado pelo colapso total do seu regime. O plano original era organizar uma resistência final na cidade contra o avanço das tropas aliadas. Mas a realidade nas ruas era diferente. Por que Mussolini não lutou em Milão? Ele esperava a lealdade, mas encontrou a cidade em plena revolta popular. Os guerrilheiros partisans já controlavam os pontos estratégicos. O poder do ditador evaporava a cada minuto. Mussolini recebeu uma mensagem do cardeal Alfredo Ildefonso Schuster. O arcebispo de Milão se ofereceu como mediador para uma rendição oficial. No encontro com os líderes do Comitê de Libertação Nacional, a tensão era visível.
Mussolini ouviu a proposta, mas recusou a renúncia. À primeira vista, ele ainda parecia o líder, mas na prática era um fugitivo. Mussolini acreditava que ainda poderia escapar, reorganizar forças e virar o jogo. Ele abandonou Milão às pressas. Levou consigo apenas um pequeno grupo de fascistas leais. O destino era o norte, em direção a Como. Não havia um plano de fuga concreto. O registro histórico mostra o caos. Primeiro, ele pensou em fugir para a Alemanha. Mas as estradas estavam sob fogo e o exército alemão se desintegrava. A opção final foi a Suíça. Ele buscava o solo de um país neutro para evitar a captura e o fuzilamento. Mussolini não partiu sozinho. Clara Petacci, sua amante, se recusou a abandoná-lo. Ela manteve a decisão de seguir o ditador até o fim. No quadro, carros pretos carregados de documentos e oficiais de alta patente do governo fascista. Oficiais alemães também acompanhavam a comitiva. Viajar como o Duce era uma sentença de morte. Mussolini tentou um disfarce. Ele vestiu um sobretudo cinza da Luftwaffe e um capacete de soldado alemão. O objetivo era desaparecer entre os soldados do comboio que recuava. O grupo seguia pela estrada ao longo do Lago de Como. A estratégia era simples. Mussolini se esconderia entre os alemães, cruzaria os postos de controle dos partisans e saltaria na fronteira suíça. Mas o plano começou a falhar rapidamente. Na manhã de 27 de abril de 1945, o comboio de Mussolini parou. Os eventos aceleraram. Não havia mais margem para erro. 27 de abril de 1945. O destino final era Dongo, às margens do Lago Como. A região estava sob vigilância total. Integrantes da 57ª Brigada Garibaldi patrulhavam cada acesso. Eram guerrilheiros comunistas. Eles buscavam qualquer rastro de líderes fascistas em fuga. Por que Mussolini escolheu esse caminho? Ele acreditava na proteção alemã, mas a estrada estava bloqueada. Pierluigi Bellini e Urbano Lázaro comandavam o posto de controle. O plano era simples. Ninguém passava sem revista. O comboio parou diante das barricadas. Os guerrilheiros cercaram os veículos com armas em punho. Eles exigiram a rendição imediata das tropas alemãs. Os soldados da Wehrmacht não resistiram. Eles sabiam que a guerra estava perdida e lutar era suicídio. Os alemães entregaram os fuzis e abriram as portas dos caminhões. À primeira vista, um transporte de soldados alemães, mas na prática, um esconderijo para fugitivos. Os partisãs iniciaram a inspeção. Eles retiraram ministros e oficiais de alta patente que tentavam se misturar aos estrangeiros. Homens que antes governavam a Itália agora tremiam no asfalto. Mussolini permanecia imóvel no fundo de um caminhão. Ele usava um capote militar alemão e um capacete para esconder o rosto. No vídeo da história, observa-se: o homem mais poderoso da Itália estava encolhido. Urbano Lázaro caminhava entre os prisioneiros. Ele notou algo estranho. Um soldado baixo e troncudo permanecia em silêncio absoluto. O rosto estava pálido demais. Lázaro reconheceu o perfil. O guerrilheiro recordou mais tarde que Mussolini parecia exausto e sem esperança. A ordem foi direta: saia do caminhão. Mussolini obedeceu sem dizer uma única palavra. Os partisãs removeram o capacete e o casaco. A farsa terminou ali. O ditador não reagiu e não tentou lutar. Ele aceitou o fim. Os captores o levaram para uma casa de fazenda na vila de Bonzanigo. O local era isolado e estava cercado por guardas armados. Começou o debate sobre o futuro do prisioneiro. Entregá-lo aos aliados ou aplicar a justiça imediata? Havia uma pressa no ar. A maioria dos guerrilheiros exigia o fuzilamento. Mussolini agora era propriedade do povo italiano. E o povo não queria um julgamento demorado. A sentença já estava escrita no olhar dos captores. Não havia caminho de volta. 28 de abril de 1945, 7 horas da manhã. O céu sobre o norte da Itália estava cinzento e carregado. O frio era intenso perto do Lago Como. A guerra na Europa chegava ao fim, mas para Benito Mussolini, o tempo havia acabado.
Como o Comitê de Libertação Nacional decidiu o destino do ditador? A resposta foi curta: morte imediata. As ordens partiram de Milão. O escolhido para a missão foi Walter Audísio, um líder partidário que atendia pelo codinome Coronel Valério. Ele não agiu sozinho. Um pequeno grupo de homens armados o acompanhava. 2 horas da tarde. Audísio chegou à fazenda onde Mussolini estava detido. O ditador não estava sozinho. Sua amante, Clara Petacci, permanecia ao seu lado. Os guerrilheiros ordenaram que ambos entrassem em um Alfa Romeo vermelho. O motor ligou. O carro percorreu o trajeto curto até a aldeia de Giulino de Mesegra. O som dos pneus no cascalho parou em frente ao portão da Vila Belmonte. Na filmagem mental da cena, observa-se: os soldados desembarcam rapidamente. Eles posicionam Mussolini e Petacci contra um muro de pedra abaixo. Petacci gritava. Ela se recusava a soltar o braço do ditador. Às 16h10, o coronel Valério ergueu sua submetralhadora francesa MAS 38. O som do ferrolho travando quebrou o silêncio do vilarejo. Ele puxou o gatilho. O primeiro disparo atingiu o peito de Mussolini. Petacci tentou protegê-lo com o próprio corpo, mas foi atingida logo em seguida. Ambos caíram no chão úmido, mas a execução não terminou com a queda dos corpos. Os partidários continuaram atirando. Eles descarregaram os pentes inteiros nos cadáveres. Relatórios médicos indicam mais de 12 perfurações no corpo de Mussolini. Algumas fontes afirmam que mais de 40 balas atravessaram o cadáver. O muro de pedra ficou marcado pelos impactos e pelo sangue. À primeira vista, parecia apenas um fuzilamento. Mas na prática, era o expurgo de 20 anos de ditadura. O ódio acumulado transformou a execução em um massacre frenético. Não havia mais volta. O regime fascista estava morto no chão de uma estrada vicinal. Os corpos foram carregados para a traseira de um caminhão. O destino seguinte seria Milão. O pior ainda estava por vir. 28 de abril de 1945. A morte de Benito Mussolini não foi suficiente para encerrar o fascismo. Para os milicianos, apenas o sangue não bastava. Era preciso a humilhação total. Logo após o fuzilamento, os corpos de Mussolini e de sua amante, Clara Petacci, foram jogados na caçamba de um caminhão. Outros oficiais fascistas executados foram empilhados por cima. Não houve tentativa de esconder o crime. Os guerrilheiros dirigiram por diversas cidades, exibindo a carga para quem quisesse ver. Por que escolheram Milão como destino final? A cidade era o coração do poder que Mussolini construiu. Mas o local exato tinha um propósito ainda mais sombrio. Na madrugada de 29 de abril, o caminhão parou na Piazzale Loreto. O silêncio da praça foi quebrado pelo motor do veículo e pelos gritos da multidão que já aguardava. Os partidários não escolheram esse lugar por acaso. À primeira vista, era apenas uma praça pública. Mas, na prática, era o cenário de uma vingança histórica. Menos de um ano antes, em agosto de 1944, o regime de Mussolini executou 15 combatentes da resistência no mesmo local. Os corpos dos opositores foram deixados sob o sol, cobertos de moscas, para servir de aviso. Agora, o ciclo se fechava. O motorista engatou a marcha ré. A caçamba subiu. Os corpos de Mussolini e Petacci rolaram para o asfalto como sacos de lixo. A multidão avançou imediatamente. No vídeo da época, nota-se: a massa humana sufoca o cordão de isolamento. Pessoas chutavam a cabeça do ditador com botas pesadas. Outras cuspiam no rosto já desfigurado. Homens sacaram pistolas e dispararam mais vezes contra o cadáver. O cheiro de pólvora e sangue tomou conta do ar. Clara Petacci recebeu o mesmo tratamento. Ela não tinha poder político oficial, mas para a turba, ela era o símbolo do excesso do regime. Seu corpo foi pisoteado e suas roupas rasgadas pela força dos ataques. Os outros oficiais fascistas foram transformados em massa de carne irreconhecível. Mussolini recebeu a pior parte da violência. Após horas de espancamento, o comando da resistência decidiu que o chão não era visível o bastante. Eles queriam uma exibição vertical. Os guerrilheiros encontraram uma viga de metal em um posto de gasolina na borda da praça. Usaram cordas grossas e ganchos de açougue.
Mussolini, Petacci e mais 4 fascistas foram içados pelos pés. Os corpos pendiam de cabeça para baixo. O sangue escorria pelo rosto do homem que um dia se chamou de Il Duce. A imagem era de um matadouro público. O mundo reagiu com choque. Até Winston Churchill, inimigo declarado do ditador, criticou a cena. Ele afirmou que a execução era justa, mas a mutilação pública era um ato de barbárie. Não havia mais volta para o fascismo. A era de Mussolini terminou pendurada em um posto de gasolina. 28 de abril de 1945. Para muitos italianos, o cenário na praça não era um crime, era justiça. Era a vingança exata por 2 décadas de ditadura, repressão e fome. O país estava em ruínas e o corpo pendurado era o símbolo do fim de uma era de sofrimento. Por que a multidão não parava de atacar os corpos? A resposta é simples. O ódio acumulado em 20 anos de fascismo transbordou em poucas horas. Após o linchamento público, as autoridades intervieram. Guardas cortaram as cordas. Os corpos caíram no chão sujo da praça. A ordem era clara: remover tudo imediatamente. Os restos mortais foram colocados em caixões de madeira barata, sem qualquer ornamento ou honraria. Caminhões levaram a carga para o necrotério local de Milão. O governo enfrentava um problema logístico e político. O que fazer com o corpo de Benito Mussolini? O medo era real. As autoridades temiam que grupos fascistas remanescentes roubassem o cadáver. Eles não queriam que o local do enterro virasse um santuário ou um ponto de peregrinação para extremistas. A solução foi o isolamento. O corpo foi enterrado em uma cova anônima, sem lápide ou identificação. O local escolhido foi o cemitério de Musocco, nos arredores de Milão. Apenas alguns oficiais sabiam a localização exata do túmulo. Mas o segredo não durou muito tempo. No quadro, túmulos revirados e terra fresca espalhada. Em 1946, o caos voltou. Um grupo de fascistas radicais descobriu o local. Eles invadiram o cemitério durante a noite e roubaram o corpo de Mussolini. Começou então uma perseguição bizarra por toda a Itália. Os sequestradores transportaram os restos mortais em segredo, escondendo o caixão em conventos e vilas isoladas. O objetivo era realizar um funeral com honras militares. A polícia italiana iniciou uma caçada nacional. Meses depois, os agentes localizaram o corpo. O governo tomou uma decisão drástica para evitar novos incidentes. Pelos próximos 11 anos, o cadáver de Mussolini foi mantido escondido em locais secretos controlados pelo Estado. Ninguém tinha acesso. Apenas em 1957, a situação mudou. O governo cedeu aos pedidos persistentes da família do ditador. Os restos mortais foram finalmente liberados para um sepultamento definitivo. O destino foi Predápio, a cidade natal de Mussolini. A história, porém, não parou no enterro. Hoje, a tumba de Mussolini em Predápio permanece aberta ao público. No local, observa-se o mármore frio e as coroas de flores. O túmulo atrai milhares de visitantes todos os anos. O perfil de quem frequenta o local é dividido. De um lado, fascistas declarados que ainda prestam homenagens ao antigo regime. De outro, turistas curiosos que buscam entender os vestígios de um dos períodos mais sombrios da Europa. A segurança no local é constante. O Estado italiano monitora o fluxo de pessoas para evitar manifestações políticas ilegais. Assim, o corpo que um dia foi exibido em um posto de gasolina, agora repousa sob vigilância.